E valor de hoje, o tema: a importância da inteligência emocional para gestores. Para nos ajudar a entender melhor, vamos conversar agora ao vivo por vídeo chamada com consultora de gestão de negócios, Alisson Hildegarde. Bom dia, Alisson. Primeiro, para quem ainda não sabe esse conceito de inteligência emocional, vamos explicar para os nossos ouvintes, porque sem ela não é só para gestor, não, é para todo mundo e para tudo na vida, né, Alisson? Bom dia. Bom dia, Renata. Salve, salve a todos. Muito bom. É verdade, Renato. Sem inteligência emocional, a gente não consegue tomar nenhuma decisão na nossa vida, né? Principalmente nós que somos gestores, que precisamos tomar tantas decisões no nosso dia a dia. E a grande pergunta, né, Renato? A gente pergunta assim: como é que a gente consegue lidar com tanta pressão, né, no nosso dia a dia? Como é que a gente consegue lidar a tomar tantas decisões, né, difíceis, né? Porque para um empreendedor, a cada dia, a cada momento, precisa sim tomar grandes decisões. E aí vem aquela grande questão: estresse, estafa, grandes rotinas, sempre muitas vezes apagando incêndio, né? Muitas urgências, e aí vem aquela sobrecarga. E às vezes a gente fica pensando, né? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Será que eu estou tomando realmente as melhores atitudes? E às vezes a gente sente aquele cansaço. Eu não sei você, gestor, eu não sei se você realmente passa por isso, mas muitas vezes a gente sente aquela sobrecarga e a gente não sabe se a gente realmente está sendo produtivo ou não. E aí onde entra essa questão mesmo da inteligência emocional. A gente começar a pensar sobre como a gente pode limpar a nossa mente para a gente poder tomar melhores decisões. E se a gente for começar a pensar sobre isso, a gente precisa começar a pensar sobre como a gente pode priorizar a nossa qualidade de vida. Muitas vezes nós, como gestor, eu até falo comigo mesmo, sabe, Renata? A gente tem muito a questão do trabalho, né? A gente é viciado em trabalho, workaholic, né? Então a gente pensa muito em trabalho, sempre pensa em produtividade, sempre pensa em gerar mais resultados, sempre pensa em gerar mais negócio. Mas a gente precisa começar a pensar na nossa qualidade de vida. Então, existem algumas práticas que são inegociáveis, que ajudam muito na tomada de decisão. Eu vou até contar um fato aqui, um relato, né, que teve uma época da minha vida que eu negociava situações que eram inegociáveis. Por exemplo, o meu sono, né, a questão do sono. O sono é uma questão inegociável. Se eu não consigo dormir bem, eu não consigo tomar boas decisões no meu outro dia. Então, pessoas que dormem menos de 8 horas, 7 horas por dia, ele tem uma capacidade cognitiva ruim de tomada de decisões no outro dia. Então, às vezes você acaba tomando decisões que não era para tomar. Você acaba falando com um colaborador de maneira até explosiva ou de maneira impulsiva que você não deveria tomar. Isso tudo, às vezes, pela questão do seu sono, que você não dormiu o suficiente. Aí se envolve o sono, a alimentação, o tempo de qualidade com a família, o exercício físico, o tempo de leitura. Então, uma série de situações que vivencia tudo isso que é parte da vida do pessoal e influencia diretamente no profissional. E tudo isso está muito ligado à inteligência emocional. Não é só a questão da liderança, da empatia, da forma da escuta, mas sim as práticas que você tem enquanto gestor, na sua qualidade de vida. Então, assim, a dica que eu deixo hoje, né, para o gestor poder ter uma melhor decisão na sua empresa, quanto organização, quanto tomada de decisão, além do planejamento, da organização e tudo, porque a gente sabe que liderar um time
tomar decisões no dia a dia não é uma tarefa fácil, porque a gente está liderando pessoas, e pessoas, cada um tem uma personalidade diferente, pessoas têm um jeito, têm um comportamento diferente, e se fossem máquinas era muito mais fácil, né? Mas são pessoas, então a gente precisa conhecer, né, cada pessoa no seu jeito, no seu estado, e aí, cada vez mais, o líder precisa estar bem consigo mesmo. Se ele não estiver bem com ele não vai conseguir tomar melhores decisões. Então, quanto mais o gestor estiver bem com ele, né, na sua saúde emocional, na sua saúde física, melhor a tomada de decisão para ele na empresa dele. É um reflexo, é um equilíbrio, na verdade. Então, além de trabalhar planejamento, marketing, venda, finanças, liderança, gestão de pessoas e tudo isso, ele precisa sim trabalhar a inteligência emocional e a saúde física, porque isso vai ser um reflexo direto para a tomada de decisão no seu negócio. Ô Alisson, essa questão da inteligência emocional, né, a gente começou esse papo falando que é algo que precisa ser trabalhado por todo mundo, né, porque nessa vida estressante, correria que a gente vive, cada um vem de um contexto, de um tipo de criação, de um tipo de conduta, e quando se junta todo mundo no mesmo ambiente para administrar aquilo, num momento que a gente está hoje, né, que é todo mundo muito sensível, muito à flor da pele, principalmente quando a gente fala de gerações mais novas, a gente percebe o quanto isso é mais latente. E a gente sabe que tem os cursos, as capacitações e tudo mais, mas você, enquanto nosso consultor 0800 para o ouvinte Rádio Cidade, né, como lidar com isso, né? Pessoas diferentes, de idades diferentes, de criações diferentes, contextos diferentes, experiências diferentes, como juntar essa turma toda, entender o emocional e fazer com que aquilo obedeça o nosso principal objetivo, né? Que é o desenrolar da empresa e os lucros e de geração de emprego, de renda e tudo mais. O principal ponto, Renata, tá em entender o comportamento de cada geração, né? Como você mesma colocou, né? Não adianta, por exemplo, eu sou da geração Y, né? Eu tenho um comportamento, eu tenho um jeito de fazer, eu tenho minhas crenças, né? Eu tenho o meu jeito, né? E um jovem que está terminando a faculdade agora é da geração Z, né? Então ele tem outro tipo de comportamento, ele tem outra forma de lidar. Então eu preciso, quanto líder, entender qual é o comportamento dele e entender de que forma ele vivencia as relações dele sociais. E a partir daí conhecer, né, analisar quais são os pontos que ele vê como relevância e trazer isso para a minha organização e apresentar para ele que quanto sênior, né, quanto experiência que eu tenho de negócio, o quanto eu posso colaborar para a jornada dele, para que ele possa também crescer e que ele possa também desenvolver. A partir do momento, eu, quanto gestor, apresento para ele que só o meu jeito é o correto, isso afasta a forma dele. Porque ele vai dizer assim, esse gestor é muito retrógrado, esse gestor só pensa no passado, esse gestor, essa empresa só é do passado, não é para frente. Então, é interessante que a gente esteja muito alinhado. E a gente quer isso, né? Claro, quanto empresa, a gente está sempre inovando, a gente precisa estar muito alinhado com a inovação, mas com a perspectiva do que o jovem está trazendo hoje nas relações sociais. Até porque, assim, o nosso público que a gente vai atender vai ser eles, né? Então, por exemplo, a gente atende muitas vezes a geração Z, a gente atende a geração Alfa, né? E agora a geração Corônios, né? Que foi a geração agora, pós-pandemia. Daqui a um tempo a gente vai estar atendendo esse tipo de geração. Foram essas crianças que foram impactadas com relação à pandemia. Então, exemplo, se eu tenho a geração Corônios, tenho a geração Alfa, a geração Z, a minha geração, que é a geração Y, a geração X, que é a geração dos meus pais, geração que tem mais de 50 anos, a geração dos meus avós, baby boomers, e a geração do meu bisavô, que era a geração tradicional. Eu tenho toda essa geração, então cada um tem um comportamento diferente. Então, é interessante que a gente entenda qual é o comportamento do outro e veja quais são
são os pontos que precisam de ser adaptáveis. Eu acredito que não existe nem certo nem errado. Eu acredito que precisa sim ser feito uma adaptação de acordo com a realidade e se encaixar. Eu acho que o líder é aquele que escuta e coloca em prática e vê de que forma flexível pode ser colocado tanto a prática de um quanto a prática do outro. Boa, Alisson. Você sempre conversa aqui com a gente, claro, para os empreendedores, para as empresas e tal, mas o que você observa também nos colaboradores, Alisson? Eu tô falando sobre isso porque, assim, eu já trabalhei em outros locais e a gente consegue perceber ao longo do tempo a mudança de comportamento, literalmente em relação às gerações. Vai passar não, né? Eu pensei que a Mário Flávio ia passar aqui na frente. Mas o que a gente percebe é que as pessoas às vezes desistem muito fácil daquela. Às vezes você está num ambiente que você quer, o trabalho que você quis, mas às vezes ou por não concordar com o gestor, ou não se dar bem com o colega e de repente, não quero mais, desisto. E vai passando o tempo, você não consegue ficar um tempo nas empresas, embora a gente saiba que isso também mudou, né, Alisson? Antes o bom profissional era aquele que passava anos na empresa, e hoje não é assim, é aquele que conseguiu cumprir o ciclo adequadamente, deixou bons frutos e vai para outro desafio também para plantar e colher lá. Mas o que é que você observa assim, nas suas empresas, nas empresas que você faz consultoria em relação aos colaboradores? Eu vejo o seguinte ponto, Renata. Eu vejo que existe uma adaptação, né, desse público. O jovem, porventura, existe essa perspectiva do imediatismo, né, dessa geração, né, dela conseguir alcançar tudo antes dos 30 anos. Tem muito isso, muito forte, né? Acho que foi pregado uma cultura da alta performance, que tudo é antes dos 30 anos. Então eles querem vivenciar tudo isso muito antes, né? Isso está mudando, né? A gente vê cada vez mais os jovens fazendo essa transição um pouco mais tarde, entrando na faculdade também um pouco mais tarde, né? Fazendo um processo de escolha um pouco mais tarde também, porque ele está vivenciando experiências, né? O que é que eu vejo dentro das empresas? Em um formato de retenção, para fazer com que o jovem tenha a consciência, né, de permanecer dentro do negócio e que ele possa trilhar uma carreira dentro da empresa que seja viável para ele. Eu não estou falando para que a pessoa passe 30 anos dentro da empresa, não, tá? Até porque isso, como você mesmo colocou, né, Renata? Isso era uma coisa que acontecia muito no passado e a gente vê muito pouco isso acontecendo hoje. Mas eu vejo que as empresas que pregam hoje um trabalho de cultura organizacional, né, que faz um trabalho de propósito, de motivo pelo qual você faz parte da organização, deixa suas metas da empresa muito clara, faz um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador, mostrando para ele quais são as competências que ele precisa desenvolver para que ele possa atingir determinado objetivo, de que forma ele pode alcançar um salário melhor, de que forma ele pode chegar a ter um curso, ou uma capacitação, ou até uma formação diferente. Isso atrai o jovem a continuar dentro da empresa. Agora, aquelas empresas que não têm um plano de desenvolvimento individual, não fazem um planejamento de cargos e remuneração, não tem uma cultura organizacional montada, não tem a sua missão e seus valores estruturados. Não quer dizer que você vai pegar a missão e valores e colocar na parede. Não é isso, mas é que as pessoas estejam introjetadas, que os colaboradores saibam disso e vivenciem isso. Quando a empresa não tem isso, o índice de turnover, né, é muito alto, o índice de saída do colaborador é muito alta. Então, para você poder ter uma retenção maior e o colaborador vivenciar essa prática com você, eu acho que o trabalho de cultura organizacional é um trabalho que é efetivo. Porque, por exemplo, grandes marcas, feito Nubank, feito Nespresso e feito tantas outras marcas, faz um trabalho de cultura tão forte, né? Feita até a empresa daqui de Caruaru, feita a FBR Digital, até a minha própria empresa, feita a HGS, a gente faz um trabalho de cultura tão forte. Porque a gente quer reter, porque a gente sabe que o custo de treinamento de um colaborador
colaborador é muito alto. Então, se a gente perde um colaborador, o custo de demissão também é muito alto. Porque a gente precisa fazer todo um recovery de tempo, de investimento novamente em todos os cursos, capacitação, para que outro colaborador substitua tudo aquilo que foi feito. Então, não é melhor investir numa cultura organizacional, não é melhor investir no propósito, nos objetivos junto com o colaborador, não é melhor investir nele, no trabalho de endomarketing, fazendo um trabalho específico na carreira dele, não é melhor criar um trabalho de cultura interna, no qual, por exemplo, uma vez por mês tem um happy hour junto com todo mundo vai jogar um vôlei, todo mundo vai fazer uma prática esportiva, ter um trabalho de nutrição específico para cada colaborador, para que ele possa ter melhor saúde. Então, tudo isso agrega e faz com que o colaborador continue mais dentro da empresa. Agora, existem empresas que fazem essas práticas e tem empresas que não fazem. Isso é uma chama do colaborador continuar ou não dentro do negócio. Obrigada, Super Alisson. Uma aula a gente teve agora. Obrigada, meu querido. Um cheiro, até semana que vem. Cheiro, Renata. Um abraço, pessoal. Tamo junto e até a próxima semana. Até. Valeu. Esse foi o Alisson Idegard na coluna Carreira e Valor de hoje.